Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais uma aula de biologia, diretamente da Escola Estadual Coab Inácio Monteiro 3, para os alunos do primeiro ano A, B e C. Gente, coloquem, por gentileza, o nome de vocês no chat para constar presença na nossa live, tá? Hoje nós vamos dar sequência, né, à nossa aula anterior, em relação aos assuntos que nós estamos vendo. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Assim que estiver compartilhada, eu quero que alguém me dê um ok, tá? Tá aparecendo, professora. Tá? Compartilhada? Ótimo. Então, vocês estão visualizando, né? Sim. Vamos então iniciar. Então, é aula de biologia, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho de alguns problemas ambientais contemporâneos, no caso, como poluição do ar, da água, do solo, destino do lixo, tá? Ocupação do solo e qualidade do ar. A habilidade em identificar usos e procedimentos que causam poluição da água, do solo e do ar, tá? E falar um pouquinho sobre também o consumo consciente de sustentabilidades bem-sucedidas, a nossa habilidade dessa aula. No fim da aula, eu vou disponibilizar no grupo de WhatsApp da sala esses PPTs, tá bom? Para vocês fazerem anotações necessárias e darem uma lida melhor para assimilar o conteúdo. Nós já falamos bastante, né, sobre poluição ambiental, falamos de efeito estufa e tudo mais, chuva ácida. Hoje nós vamos continuar falando também de alguns tipos de poluição, certo? Em relação à poluição da água, do solo e tudo mais. Então, para começar, eu quero perguntar para você se alguém sabe a diferença, né, de contaminação e poluição. Alguém quer falar para mim qual a diferença de uma água poluída de uma água contaminada? Professor, eu não sei, mas a contaminada é uma água que dá para limpar e a outra é a que está estagnada, que não tem como. Eu não sei se é isso. Ou é a mesma coisa? Eu falei tudo, eu não sei mesmo. Não, isso mesmo, a gente está aqui para aprender, tá? Mas em cima dos conhecimentos prévios de vocês. Alexandre, o que acontece? A água contaminada é quando há na água a presença, né, de seres patogênicos, né, que causam doenças, né, substâncias que fazem mal para a nossa saúde. Então, uma água contaminada Ah, é uma água em que vai ter ali bactérias, entendeu? Uma água que vai, caso nós consumimos ela, caso a gente tome ela, que vai causar prejuízos na nossa saúde, tá? Então, a água contaminada é com presença de bactérias, né, de seres causadores de doenças, né, como protozoários, bactérias e tudo mais, que nós, ao ingerir essa água, vamos ficar doentes, tá? Vai trazer algum prejuízo aí para a nossa saúde. Pode ser desde uma diarreia, do que ou talvez uma infecção intestinal e tudo mais. Ok? Então, a água contaminada é quando temos, né, seres que vão causar doenças, né, caso a gente tome essa água. Aí nós falamos que a água, ela é contaminada. Agora, uma água poluída, né, é quando a poluição é uma alteração ecológica, né, ou seja, uma alteração na relação entre os seres vivos provocada pelo ser humano que prejudique direto ou indiretamente o nosso bem-estar, como danos aos recursos naturais, como a água e o solo, e impedimentos a atividades econômicas como a pesca e a agricultura. Então, a água poluída vai trazer o quê? Prejuízos, tá? Ao solo, à pesca, à agricultura, tá bom? Vai afetar automaticamente o ambiente em geral, ok? Às vezes a água, ela não está poluída, mas está contaminada. Então, caso caia no solo, não vai prejudicar tanto o solo, entendeu? Mas caso nós beber essa água, ingerir essa água, já vai prejudicar a nós. Então, quando a água ela é poluída, automaticamente, né, ela vai estar sim contaminada por seres patogênicos, mas também vai prejudicar todo o ecossistema, todo o ambiente, né, que é utilizado com essa água, né?
do ciclo ali daquele local, daquele ecossistema, tá bom? Então, contaminação é quando tem seres patogênicos, causadores de doenças, né, que pode prejudicar a nossa saúde, e a água poluída já é a água que vai afetar totalmente o ecossistema onde ali está, ok? Prejudicando ali principalmente a pesca, a agricultura, né, os animais que vivem ali naquele local e tudo mais, certo? Certo. Professora, a poluição, ela é por causa das fábricas, né, que despejam produtos químicos nos rios, não é? Algo Isso, assim? a gente vai ver isso aqui agora, tá? Exatamente. Então, eu coloquei aqui para vocês somente a diferença, né, de contaminação para a poluição, tá? Então, falando um pouquinho de poluição da água, solo e ar, né? O que seria a poluição, né? Por poluição, entende-se a introdução pelo homem, direta ou indiretamente, de substâncias ou energia no ambiente, provocando um efeito negativo no seu equilíbrio, causando assim danos na saúde humana, nos seres vivos e no ecossistema ali presente, tá? Então, poluição vai ser a ação do homem, né, sobre aquele certo ambiente, causando danos, tanto para os outros seres vivos, como para as plantas e como para nós mesmos. Então, todo tipo de interferência do homem causa danos ao meio ambiente, tá? Ou seja, a gente só ferra o meio ambiente em todos os sentidos, ok? Como eu sempre falo para vocês, nós somos os únicos seres, né? Os únicos seres vivos que destrói o ambiente em que vive. E nós temos os tipos de poluição, então, no caso do ar, da água e do solo. Falando um pouquinho sobre a poluição do ar, eu trouxe aqui para vocês algumas características da atmosfera, né? A atmosfera é constituída de vários componentes, né, principalmente por gases, que são responsáveis, né, pela manutenção de vida na Terra. E esses gases, né, junto com algumas poeiras e organismos, compõem o ar que nós respiramos. Coloquei para vocês, tá, uma imagem que vocês podem ver aqui as camadas, né, da atmosfera. Isso aqui, normalmente, vocês devem ter visto aí em algum lugar do passado, lá em geografia, né? Na troposfera, que é aqui mais perto ao solo, né? Nós temos aproximadamente até os 12 quilômetros de altura, né? Muitos poluentes, tá? Que é mais ou menos na altura onde nós temos balões, aonde a altura que chega, né? O Monte Everest. Acima dessa camada chamada troposferas, nós temos a estratosfera, que é uma camada que vai de 12 quilômetros de altitude até mais ou menos aos 50 quilômetros. Que aí nós já temos os aviões, né? É onde andam os aviões, balões meteorológicos, né? Nuvens, né? Que causam chuvas e tudo mais. Acima dessa camada, mais ou menos a 80 quilômetros de altura, nós já temos as mesosferas, né? Que nessa camada já é bem mais fria, já chega a ser menos 5 graus negativos. Vocês estão conseguindo acompanhar aí na tela? Eu tô. Sim, Tá. sim, Então, professor. nessa mesosferas, né, está mais ou menos a 80 quilômetros de distância, né, de altura, e nela nós temos nuvens geradas por explosões atômicas, reflexo das ondas de rádio. E acima da mesosfera nós temos a termosferas, né? E nessa camada chega a ser menos 95 graus Celsius. Pensa o frio do caramba que deve ser. Que isso, só um pouquinho, falando um agasalho que tá frio. Ah, tá, vai nessa, viu? Não resiste, não. E nessa altura só temos o quê? Ônibus espaciais, tá? No caso, somente foguetes. E acima nós temos a exosfera, né? Que é mais ou menos a 800 quilômetros de altitude daqui da Terra. Que lá só temos mesmo os satélites, né? As sondas espaciais. Então, a camada gasosa da Terra, né, é composta por nitrogênio, oxigênio e argônio. E a temperatura sofre imensas variações conforme a altitude, tá? Então, conforme varia a altitude, varia também a temperatura. Deixa eu só dar uma volta aqui.
Então, eu trouxe para vocês aqui, só para vocês entenderem mais ou menos, né? As camadas aí da atmosfera, dá uma relembradinha aí. Poluição do ar entende-se por poluição do ar sendo como modificações sofridas pela atmosfera natural que possam direta ou indiretamente causar prejuízos, criando condições nocivas à saúde, segurança e bem-estar, e causando prejuízos à fauna e à flora, bem como todos os recursos naturais, tá? Então, a poluição do ar vai afetar todos os seres vivos em geral, tanto os outros animais como as plantas, enfim. Temos dois tipos de poluição do ar: a poluição natural e a poluição antropogênica. Quais seriam esses dois tipos, gente, de poluições, tá? Vamos falar aqui um pouquinho agora sobre a poluição natural do ar. Na verdade, a poluição do ar se dá, né, pelas nossas atividades humanas. Nossas atividades humanas, na verdade, elas são, né, grande parte do dano que é feito à atmosfera. No entanto, poluições naturais nós temos, por exemplo, as erupções vulcânicas, né, que lançam para a atmosfera grandes quantidades de poeiras e cinzas, no caso, como enxofre e cloro, né, os vulcões, quando eles explodem, eles acabam, né, poluindo um pouquinho aí o ar, com algumas poeiras e cinzas, tá? O pólen das plantas, né, os pólens que vêm das plantas produzem grandes quantidades que são responsáveis por alergias e outros problemas de saúde, né? Pólen no ar, o pessoal que mora em campo, que tem rinite, sofre bastante, né, porque ainda não tem bastante partícula de pólen no ar. Tempestades de areia, né, quando lançam areia e pó a grandes distâncias, colocando enorme quantidade de partículas de areia na atmosfera, é um tipo também de poluição no ar. E um dos grandes poluidores ambientais naturais que temos também é os incêndios florestais, né, que é responsável pela emissão de monóxido e dióxido de carbono, bem como os fumos e cinzas. Tá? Então, quando a floresta ela pega fogo, naturalmente, devido à seca, devido a ter muitas folhas secas no chão, né, da floresta, no chão da mata, com o calor, essas folhas secas podem queimar, causando, tudo bem, Marjorie, seja bem-vinda, causando ali uma poluição, né, causando ali um incêndio que vai poluir o ambiente, o ecossistema. E também atividades de plantas e animais na emissão de metano, né? Porque muitos seres vivos liberam metano e metano é um dos poluidores do ar. Então, algumas formas de poluição natural nós temos aí, tá? Vulcões, incêndios florestais, tempestades de areias, pólen e entre outros, tá? Que é causado naturalmente pela própria natureza. E temos, né, a poluição antropogênicas. O que seria a poluições antropogênicas? Apesar de existir poluição do ar com causas naturais, o homem é o grande causador da poluição na atmosfera e que produz poluentes mais perigosos, né? Então, antropogênicas são as poluições causadas por nós seres humanos, causadas pelo homem, ok? E, por exemplo, de poluição antropogênica, nós temos as fontes estacionárias, né? Que são centrais termoelétricas, fábricas, incineradoras, os meios de transportes, né? Que nossos meios de transportes poluem demais, incêndios florestais, mas aí já no caso causado por nós, pelo próprio homem, né? Talvez seja para obter mais espaço para gado, ou então para agricultura, para expansão, né? Da agricultura ou da pecuária, aí queima lá a floresta, né, para poder pegar ali um pedaço de chão para plantação. Aí a gente acaba, né, infelizmente, aí causando incêndios naturais ou incêndios florestais, tá? De uma forma não natural. Queima doméstica de lenha, carvão, né, e outros combustíveis, tanto para cozinhar ou então mesmo no meio de transporte, né? Substâncias voláteis libertadas de tintas, vernizes, solventes, aerosóis. Lembra que nós falamos que o nosso desodorante é aerosol e tudo que é nosso aerosol ajuda no aumento do buraco da camada de ozônio? Sim, não era o CVC? Isso, CFC, liberação de CFC, tá? Então, muitas coisas que nós utilizamos no nosso dia a dia acaba, né,
poluindo também o ar. Resíduos em aterro, né, que libertam metano, o chorume do nosso lixo. Sabe aquela aguinha? Sabe quando o lixo fica lá na rua, para o lixeiro passar e pegar? Que aí você levanta assim, a sacolinha de lixo tem uma aguinha? Aquilo ali é Sei. chorume, tá? Aquele chorume, ele acaba sendo o quê? Metano liberado daquela matéria orgânica que está ali naquele lixo, ok? Então, a matéria orgânica normalmente libera metano, que acaba também poluindo o ar. Ô, professora, Oi, esse líquido que a senhora falou que fica no resto do lixo, seria o tal basculho? é chorume que eu conheço. Qual que é o nome que você conhece? Basculho. Olha, eu não conheço esse nome, mas eu vou ver se existe, tá? Ok. Atividades militares, né, que liberam substâncias radioativas e gases tóxicos, né? Aquela bomba de danos morais, efeitos morais, acaba também poluindo o ar, né? Que a polícia normalmente usa para espalhar a multidão e tudo mais, inventar confrontos, tá? Muitas atividades militares acabam também ajudando aí na poluição do ar, certo? Então, nós temos dois tipos de poluição do ar. A poluição natural, né, causada pela própria natureza, e as antropogênicas, né, que são causadas por nós, seres humanos. Falando agora um pouquinho sobre a poluição da água, a água tem sido poluída desde quando tem seres humanos habitando na Terra, né? Porém, nos últimos 50 anos, houve um aumento muito grande na poluição das águas, tá? De acordo com a população, com o aumento da população, né? Mais pessoas acabam poluindo automaticamente a água. E temos também dois tipos de poluição de água: a poluição pontual e a poluição difusa. A pontual é descargas de efluentes a partir de indústrias e de estações de tratamento de esgoto. São bem localizadas, fáceis de identificar e de monitorar, tá? Então, a poluição, né, pontual acaba sendo por esgoto, né, da empresa de tratamento de esgoto. E a poluição difusa é escoamento superficial urbano, tá? Escoamento superficial de áreas agrícolas e deposição atmosférica. Espalham-se por toda a cidade, são difíceis de identificar e tratar. Então, a poluição, né, que é causada pelas indústrias e estações de tratamento de esgoto, então eles sabem onde está indo aquela água para o esgoto, então é mais fácil de fazer a coleta daquela água e utilizar para tratamento. Agora, quando a água ela é poluída de forma difusa, né, ninguém sabe normalmente de onde veio, a poluição da água se espalha por todo o local, né, da cidade, e é difícil de se tratar, difícil de ver onde ocorreu aquela poluição, por que ocorreu e fazer o tratamento, é mais complicado, tá? Nós utilizamos a água, muita água, né, na indústria, no caso, na incorporação aos produtos, né, tudo que é produto que nós utilizamos sempre tem água envolvida no meio. Lavagens de máquinas, tubulações e pisos, águas de sistema de resfriamento e geração e geradores de vapor, águas utilizadas diretamente. Eita, coloquei um negócio aqui em cima. Tá? Coloquei, não dá para coisar agora. Então, nós utilizamos, na verdade, a água em muitas coisas, né? Porém, exceto pelos volumes de águas incorporados aos produtos e pelas perdas por evaporação, as águas tornam-se contaminadas por resíduos do processo industrial, originando assim os efluentes líquidos, tá? A indústria utiliza muita água e acaba contaminando a água com os rejeitos, né? Expelida por ela mesma. Temos também como poluidor da água, né, os fertilizantes agrícolas. Fertilizantes, eles acabam poluindo bastante a água. Vocês já perceberam quando a água está com gosto estranho? Eu espero que vocês tomem água do filtro. Mas caso vocês, com preguiça, né, de ir no filtro pegar água e tudo mais, acabam, às vezes, pegando da torneira.
Não sei se vocês já perceberam, quando Fica a muito gente- estranho. eu falo, mas eu também. O filtro demora muito para encher o copo, né? Às vezes você tá com Verdade. Eu pego da torneira mesmo. Eu também. Isso que eu tô falando, que às vezes com preguiça, a gente acaba tomando água da torneira. E vocês devem perceber que muitas das vezes tem um gosto estranho, tipo um gosto de terra, mas que não é terra. Às vezes a gente acha que é cloro. Quando a água tá com gosto estranho, Aham, eu nunca pego Mas, da professor, eu não torneira. percebo. Professora, aqui em casa tem filtro. normalmente mais O filtro é junto com a torneira, não tem escapatório. Isso. Tem que tomar logo no filtro. Ah, eu tomo Tem logo o na frio torneira mesmo. na Se torneira, morrer, morreu. mas aí, às vezes eu já peguei da torneira e tava com gosto estranho mesmo. principalmente em locais perto de campo, no interior, quem viaja aí para sítio normalmente, né? Quando sente aquele gosto estranho de verão, Professora, aquele gosto estranho na água, principalmente no professora, verão. lá no Ceará, ninguém toma água da torneira. Eles Da compram torneira. galão. Porque lá a água saloba, mano. Vem vermelha a água na hora de tomar. Nossa, muito Dependendo nojento. do lugar, não tem tratamento de água, né? Não tem empresas de tratamento de água assim tão eficiente igual nós temos aqui em São Paulo. Por exemplo, na Bahia, eu viajei pra Bahia 2 vezes já. E 2 não, 3 no caso. E lá a água tem um gosto estranho. Ela é transparente, normal, mas ela tem um gosto estranho. Parece que você tá bebendo água com alguma coisa dentro. Sabe quando você. A água tá suja e você Eu sente a Eu poeira? acho muito gostosa. Não tô, da Bahia, assim, eu pego assim pra tomar, eu acho ela às vezes mais gostosa. Eu ainda fico falando, qual a diferença da água daqui pra lá de São Paulo? Tipo, não faz sentido. Mas eu fico me perguntando, que eu acho bem gostosa. Aonde eu tava não era, não. Olha, normalmente, tem diferença sim, um pouquinho de água, no gosto da água, assim, dos lugares. Pelo menos eu já percebi. Quando eu fui lá para o Sergipe, lá eu senti uma diferença na água. No sul, quando eu fui para o sul, também senti diferença na água. Agora, eu não sei se era porque tinha algo na água ou não, se era cloro, isso eu não consegui desvendar. Mas quando tem gosto de terra na água, normalmente é devido ao excesso de nitrogênio e de fósforo, tá? Que de alguma forma vai parar nos lençóis subterrâneos e rios, né? Causando reprodução acelerada de algumas algas e alguns protozoários, que ao morrerem são decompostos e cobrem a superfície da água, que nós chamamos de eutrofização. Tá? Então, às vezes, quando a gente toma uma água zoada, quando nós tomamos uma água com gosto ruim, às vezes a água vem de algum local assim, tá? Parece uma vitamina. Credo. Ok. Uma vitamina da morte. Só que É, Vitamina de abacate. Nossa, me lembrou. Ai, que nojo. Pessoal, isso aqui é uma eutrofização, tá? Normalmente a água que tem alguns componentes orgânicos acaba produzindo alguns tipos de algas e alguns protozoários, bactérias e tudo mais que eles morrem e são decompostos, tá? Aí acaba formando tipo esse lodinho aqui em cima, tá? Que são restos orgânicos. Meu Deus. O Mas nome é só em disso nós cima que chamamos fica? de Que nojo. eutrofização. Sim. Parece uma vitamina estragada. Nossa, gente, eu vou começar a ficar com nojo de vitamina. Ainda bem que eu sou. Vitamina de abacate é clarinha, não é verde assim desse jeito. É, Tá. Ui. Então, gente, o que seria uma eutrofização mesmo? Fica esse lodo em cima. Pra ver. Então, mas Alguns por qual componentes motivo ocorre a eutrofização? É quando, não tipo. sei. Não é As química, algas, mas os resíduos produto ficam, das algumas águas, algas e eles resíduos ficam vai aí. criar esse em tipo cima da água. desse negócio aí. Produção, eutrofização, então, é a reprodução acelerada de algas e fitoplâncton, tá? De algas e microalgas, tá? Que ao morrerem são decompostos e cobrem a superfície da água.
Então, aqui nós temos, né, várias algas e microalgas mortas, né, em decomposição. Vamos beber defunto. Que E legal, faz com que a gente. gente sinta um gosto estranho, né, da água, porque às vezes a empresa de tratamento da água não faz um trabalho certinho e a gente acaba ainda sentindo, né, um gosto estranho na água. Eu já tomei uma água que tinha algum gosto azedo. Eca. Água com gosto de cebola é foda, vai. Hã? Muito ruim. Que nojo. Bom, uma das outros tipos de poluição da água é o nosso esgoto, né? Tanto nosso, das nossas casas, o esgoto doméstico, e tanto o industrial, tá? Das empresas, indústrias e tudo mais. Então, matéria orgânica biodegradável causa explosão que consomem o oxigênio da água, tá? Então, muitos micro-organismos acabam utilizando o oxigênio da água, deixando aquela água sem oxigênio, certo? E poluição por esgoto, além das bactérias, vírus, larvas e parasitas e cocôs, né? Causam doenças e acabam indo parar nos nossos oceanos, ok? Então, o nosso esgoto doméstico industrial acaba indo tudo para o oceano, certo? Porque mesmo que eles, né, fazem a coleta de esgoto, o tratamento da água, muitos dos nossos esgotos acaba indo para rios, e onde desaguam os rios? Nos oceanos, tá? E no Brasil, aproximadamente 30 praias são impróprias desde 2002, devido à poluição, né, das águas que acaba indo ali para os oceanos. Às vezes você fala assim, por que essa praia está imprópria para banho? O mar está limpinho, mas está cheio de micro-organismos, né? A água ali está contaminada e tudo mais. Que se você nadar, Você pode normalmente na pegar a praia, doença de quem não pele? toma água na praia, né? Quem Não, não eu toma bebo água? 2 litros de água na praia, eu acho. Gente, todo Senta mundo aqui, bebe ó. água da praia. Hein, professora? Nenhum que não bebe água da praia, tá? Então, devido a isso, muitas praias, né, pelos dejetos lá de esgoto, acaba sendo imprópria. Professora, você pega Professora, a doença de pele se você entrar na água contaminada assim, do mar? Sim, pode ser. Você pode pegar uma infecçãozinha na pele, né? Uma alergiazinha. Pode sim. Mas o problema é você tomar um golinho, né? Daquela água contaminada. A pele, você passa uma pomadinha, já era. Um pouquinho da poluição do solo. O solo, né? Ele é identificado como uma camada superficial da crosta terrestre, né? É um recurso vital dinâmico com propriedades físicas, químicas e biológicas e é constituído por partículas minerais, tá? Isso é o solo. A poluição do solo, muitas das vezes se dá, né, por nós seres humanos, né, que causamos e agravamos problemas ao solo, como erosões, esgotamento de minerais, e muitas das nossas atividades acaba causando uma certa preocupação, né, da preservação do solo. Vamos ver aqui algumas coisas que nós, seres humanos, causamos em relação ao solo. Temos alguns como impactos do solo, né? A gente, através da urbanização, retirada de alguns recursos naturais do solo para nós, como alguns alimentos, aterros de resíduos. Então, nós judiamos muito do solo, tá? Coloquei aqui para vocês, por exemplo, aqui um tipo de erosão e aqui uns aterros de resíduos, no caso, o aterro de lixo, né? Onde é jogado o nosso lixo e aterrado. Nós contaminamos o solo, tá? A existência de locais contaminados representa uma ameaça muito grande para ecossistemas e populações que neles vivem, podendo a sua influência atingir distâncias significativas devido fundamentalmente ao elevado potencial de mobilidade de muitos contaminantes e da interação de solo e água subterrânea. Automaticamente, gente, se eu tenho um solo contaminado, se ali embaixo tiver água subterrânea, essa água também estará contaminada, certo?
Porque a água, ela passa pelo solo para ficar no subterrâneo. Se o solo está contaminado, automaticamente aquela água subterrânea também estará, tá? Também nós temos dois tipos de contaminação do solo. A contaminação pontual e as difusas. A pontual, né, se dá pela contaminação local associada à exploração mineira, né, a exploração para retirada de, no caso de minérios, as instalações de indústrias, aterros sanitários e outras instalações, tanto em funcionamento como depois de encerrados, tá? Mesmo algumas indústrias, mesmo depois de não funcionar mais, acaba ali poluindo o solo. E no caso da contaminação difusa do solo, está geralmente associada à disposição atmosférica, né, a certas práticas agrícolas e a reciclagem e tratamento inadequado de resíduos e águas residuais. Quando a água ela não é de certa forma tratada, tá? Acaba também ali causando algum tipo de poluição. Aqui coloquei para vocês, né, um exemplo de uma poluição pontual e de uma poluição difusa. Certo? Tudo bem? Sim. Sim. Algum Eita. efeito poluente? Oi? Eu e a Alan falou na mesma hora. Ah, tá. Pensei que você ia falar outra coisa. Então, alguns efeitos poluentes, né? O solo ele pode ser impactado através das alterações na qualidade de água, superfícies e correntes, lixiviação de contaminantes de instalações, né? Coisas jogadas em aterros, no caso, fugas de tanques, deposição com impregnação de líquidos poluentes, né? Aplicação direta de resíduos na terra, no caso, lamas e esgotos. Alguns produtos que podem, né, causar alterações na temperatura do solo, algum produto que pode só ser utilizado na agricultura, acaba também poluindo o solo. E com essas coisas, né, em relação à poluição do solo, nós temos o que? Temos erosões, temos alguns tipos de vassoroca, tá? Que é quando ocorre esse fenômeno aqui no solo. Outro exemplo aqui, ó, de vassoroca, tá? Ocorrendo aqui também nessa região. E a desertificação, né? Com a poluição do solo, muitas das vezes não consegue vingar ali um ser vivo, uma planta. Aí, se não tem planta, que é a base de toda a cadeia alimentar, não vai ter outros seres vivos, né? Acabando causando aí uma desertificação. Certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Ver se alguém está perguntando alguma coisa. Gente, qualquer coisa, se tiver alguma coisa no chat, vocês me avisam, tá? Tá bom. Falar um pouquinho agora do lixo, né? Para vocês, o que são lixo, gente? Restos de. Lixo é tudo aquilo que não pode ser reutilizado. Mais o quê? Ah, professor, eu diria que é poluição de fábricas e empresas, né? Coisa radioativa. Essas coisas Eu assim. acho que seriam tudo que nós usamos é lixo. Uma hora tudo Tudo vai que ter que ser consumimos. Tá. As pessoas normalmente consideram lixo, né? Tudo aquilo que se joga fora e que não serve mais para nada. Não é isso? É, Sim. É, Porém, não existe jogar fora, tá? Os resíduos, eles sempre podem ser reaproveitados de uma forma correta, tá? O que seria reutilizar o lixo de uma forma adequada, professora? Através da reciclagem, através da compostagem e através dos rejeitos, tá? Por que nós produzimos tantos lixos assim, né? Nós produzimos muito lixos devido à revolução industrial, devido à tecnologia, né? Embalagens inovadoras, do consumo ao consumismo, que nós já falamos, né? Um pouquinho disso sobre a aula passada.
Economia linear, né, como extração, proteção, consumo e descarte. Ô, professora, Oi. eu tenho um livro aqui na minha casa que ensina você a usar restos de alimentos pra, tipo, fazer uma sopa. Aí, tipo, não fica jogando muito fora uma quantidade absurda de alimentos. Por exemplo, casca de batata, de cenoura. Eles ensinam a fazer receita em cima desses restos. Dá para fazer várias coisas com Sim. casca de legumes que nós não utilizamos. Realmente, isso é bem bacana, tá? Consumos excessivos de recursos naturais, né? É uma causa do aumento de lixo. Geração descontrolada de resíduos sólidos, né? A gente utiliza muitas coisas e acabamos gerando muitos lixos, né? Porque, na verdade, através da Revolução Industrial, a sociedade moderna, a sociedade em que hoje nós vivemos, rompeu os ciclos da natureza, tá? Então, o lixo é um dos grandes problemas da natureza que nós temos hoje em dia, tá? Tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, é uma lei. Essa lei tem como princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes relativos à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, às responsabilidades dos geradores, do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis, tá? Então, essa lei faz com que as pessoas, né, sejam responsabilizadas pela produção do lixo delas, tá? Então, quais seriam as prioridades, né? O que essa lei informa para nós, né? Quais as prioridades que nós devemos ter, né? A não geração do lixo, a redução da produção do lixo, a reutilização do lixo, a reciclagem, o tratamento do lixo como disposição final, certo? Porque, gente, onde vocês acham que vai o nosso lixo? Para um aterro? Não fica aqui? Ele não sai do planeta, ele continua aqui, do mesmo jeito. Isso é. Ixi, tá pensando igual o Elon Musk. Então, ele vai para o aterro, ele continua no planeta, mas o quê? O que vocês acham para onde vai o lixo? Uma parte deles vai para reciclagem, mas o resto fica só no aterro, poluindo o Às solo. vezes poluem, às vezes as pessoas jogam esses lixos no lugar Às vezes errado. eles usam de adubo. Vamos lá. Quando, né, o lixo ele é coletado, ele é transportado, certo? Ele tem um tombamento, né, dos resíduos, ele tem um transbordo dele. Gente, travou só para eu? Não. Senhora, a senhora tá entre nós? E nunca mais voltou. Plásticos por metais, O como professor repete restos tudo, orgânicos. porque travou. Tá. O lixo ele é coletado, transportado, tá? Tem o transbordo dele, que é o tombamento dos resíduos, a separação e tudo mais, a triagem, que eles separam por categorias, vidro com vidro, tá? Restos orgânicos com restos orgânicos, certo? O lixo ele é separado por categorias na triagem. E a disposição final do lixo, tá? Nem sempre é feito essa parte da triagem, tirado para reciclagem. Normalmente, nos lixões, quem faz as reciclagens são os próprios catadores, né? Eles mesmos acabam separando o material, separando o lixo para reciclar. Mas, no fim, a disposição final de todo o lixo, normalmente, se eles não forem, né, novamente reciclados, eles vão parar em lixões, em aterros sanitários ou em incineradores, tá? Porém, nesses três nós teremos problemas, porque nos lixões nós teremos ali lixo a céu aberto, né? Causando mau cheiro, causando decomposição, bactérias e tudo mais. Aterros sanitários, nós teríamos o que? A poluição do solo, né? E a contaminação da água subterrânea. E caso nós queimemos o lixo,
acabamos o quê? Fazendo a incineração dele, né? Quando a gente queima o lixo, nós chamamos de incineração. Tudo que a gente queima, no caso, a gente está fazendo uma incineração. E caso a gente queime o lixo, vai acabar o quê? Poluindo também o ar, né? Então, independente de onde vai o lixo, nós estamos poluindo. É o que disse a Larissa, fica na terra do mesmo jeito, tá? A gente acaba poluindo. Hoje em dia, nós temos, tá, aqui no Brasil, mais ou menos 79 milhões de toneladas de lixo por dia. Apenas 73%, tá, dos municípios brasileiros fazem coleta seletiva do lixo, separam lixo para ir para reciclagem e tudo mais. Por pessoa, mais ou menos, a média é de 380 quilos de lixo produzido por ano, tá? E o pessoal que mais produz lixo, com certeza, somos nós aqui do Sudeste, né? Que temos mais população. São Paulo, Rio, Espírito Santo, Minas Gerais. Local onde tem mais gente, automaticamente, né, pessoal, vai ter mais lixo. Isso é fato. Sobre a destinação final do lixo, somente, né, 23% vão para aterros, 17% para os lixões e os outros 59% vão para o aterro sanitário, tá? Então, normalmente, os lixos, eles são mais aterrados. Que acaba, né? Travou. Travou só pra mim? Não, travou pra mim também, Lari. E os recursáveis. Oi? Travou, professora. É, travou. Eu acho que travou de novo. Foi o que eu fiz. Foi o que eu pensei. Eles comentaram. Mas qualquer coisa, gente, eu vou disponibilizar o PPT, vocês dêem uma olhada melhor, tá? E qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? No WhatsApp, tá bom? Bom, então eu vou seguir, tá? Qualquer coisa vocês me falem. Então, nós temos o lixo de tipo reciclável, né? Que eles podem voltar como matéria-prima para a indústria. Tipo de resíduos compostáveis, né? Que são os de origem animal vegetal, que em ambiente adequado se decompõem, que nós chamamos de lixo orgânico, né? Aquele resto de comida que a gente deixa no prato. E rejeitos, tá? Os rejeitos não possuem viabilidade técnica ou econômica de serem reaproveitados. Temos lixos perigosos, né, que podem causar danos à saúde e ao meio ambiente. Temos muito lixos eletrônicos, né, que são... Vocês estão me ouvindo bem? Sim, professora. Agora sim, agora sim. Ah, tá. Muitos lixos eletrônicos, né, que vêm de equipamentos, que vêm de computadores, celulares e tudo mais. Entulhos, né, que são resíduos de construção civil e resíduos volumosos, como móveis, geladeira, coisas de porte grande, tá? Nós temos esses tipos de resíduos. Temos muitos resíduos perigosos, né? Principalmente agora na pandemia, vocês sabem, né? O pessoal que estava com Covid tinha que separar o lixo bonitinho, né? Para o caso lixeiro e o pessoal lá na reciclagem não se contaminar, tudo mais, porque temos muitos lixos, né, de resíduos perigosos, que eles podem ser inflamáveis, né, podem pegar fogo, podem ser radioativos, tá, causadores de doenças, como, por exemplo, restos de tintas, produtos químicos, né, pilhas e baterias, material hospitalar, medicamentos vencidos, embalagens de agrotóxico. Então, temos muito lixos que ele tem que ter um descarte diferenciado, tá? O que seria, no caso, considerado descarte regular? O descarte de todo resíduo que não recebe tratamento adequado
ou disposição em locais legalizados e controlados é considerado irregular, tá? Então, se aquele lixo não tem um tratamento adequado para ele ser reutilizado ou tudo mais, ele é considerado irregular. A gente fala que é um lixo irregular, certo? Por que eles são considerados, né, de risco do descarte regular? Porque se eles forem descartados de forma incorreta, vai causar o quê? A contaminação dos corpos de água, dos lençóis freáticos, né, das nossas águas subterrâneas, contaminação do solo, transmissão de doenças, né? Tudo isso através do descarte errado, né, desse tipo de lixo. Temos os resíduos. Manu, microfone. Tá ligado. Parece que tem um martelinho batendo. Ó, resíduos de serviços de saúde, tá? A sigla, no caso, RSS, inclui substâncias utilizadas em atividades médicas, tá? Em hospitais, clínicas, farmácias, necrotérios, centros de zoonoses e entre outros. Então, quando se fala em lixo RSS, nós estamos falando de lixos biológicos, lixos químicos, rejeitos radioativos, resíduos comuns, perfluorocortantes, tá? Com coisas que cortam, né? Como vidro, taco de vidro, como facas, como agulhas e tudo mais, né? É importante descascar. É importante destacar que a legislação estabelece que certas classes de RSS devem ser tratadas, tá? Então, esse tipo de lixo, ele é, por lei, ser obrigatoriamente separado e tratado de uma forma diferente, tá? Do nosso lixo doméstico, tá bom? Lixo hospitalar, de necrotério, de centros de zoonoses. Esse lixo, ele é tratado de uma outra forma. Professora, Oi, Alessandra. o que é um centro de zoonose? Eu nunca ouvi isso. Centro de zoonoses é clínicas veterinárias, coisas que mexem com animais, né? Ah, Zoonoses que podem trazer algum tipo de doença de algum animal para nós, tá? Quando fala centro de zoonoses, é todos aqueles locais que trabalham com animais, tá? O zoológico também conta, porque tem que ter as pessoas para poder cuidar dos Sim. animais. Tem os tá. veterinários lá, aí se o animal fica doente, no caso o seu cachorro fica doente, é tratado com seringas, né? Eles fazem cirurgia também, caso seja necessário. Aí esse lixo que eles utilizam para realizar a cirurgia, né? Vai gerar ali um lixo, alguns descartes, né? Que tem que ter um tratamento adequado, igual dos hospitais. Ok? Então, quando fala em centro de zoonoses, é isso. É que vai ser lixo vindo de algum tratamento feito com algum animal. Tá? Como, por exemplo, clínica veterinária. Tá bom? Certo. 5 R's. Eu acho que todo mundo já viu isso em algum lugar por aí, não já? Já, Já. desde o quinto Já. ano. Não tinha uma música? Eu lembro que tinha uma música, só que eu não lembro como era. Tem. Tudo na biologia tem umas musiquinhas. Os 5 R's do movimento do lixo zero, né? Repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Fazendo isso, nós vamos o quê? Diminuir a produção de lixo, tá? Até 2030, né? Nós, no Brasil, queremos reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, da redução, reciclagem e reuso, tá? Então, o consumo e produção responsáveis, né, querem assegurar padrões de produção e de consumo sustentável. Isso até 2030, o Brasil tem planos, né, tomara que dê certo, né, o governo, de reduzir bastante a produção do lixo.
E eu pergunto para vocês, o que nós poderíamos fazer para evitar, então, né, a poluição dos rios, da água, do solo, produzir menos lixo? O que vocês sugeririam? É coleta Sugeririam, no seletiva? caso. Oi? Coleta seletiva? Coleta seletiva do lixo, muito bem. O que mais vocês sugerem, gente? Alguém mais quer sugerir alguma coisa? Pera aí, professora, deixa eu pensar. Repete aí, Larissa, professora, eu não escutei. Alexandre, Eu não escutei. Qual foi a Eu também não pergunta? escutei direito. o que nós poderíamos fazer para evitar a poluição das águas, do solo, do ar? O que nós podemos fazer para produzir menos lixos? Ó, professora, em primeiro lugar, tomar vergonha na cara, né? De ficar jogando lixo no lugar que não pode. Porque tem um monte de gente aqui que fica exigindo coisa e joga lá. Teria que tomar vergonha na cara, seria o primeiro. Muito bem, também acho. Isabelle, Johnny, Larissa, Leonardo, Lohane, o que vocês acham? Professora, também uma coisa que ia diminuir muito, eu diria, seria as empresas, né? Também, que elas darem uma forma de parar de poluir, né? Tanto nas Sim, águas como nos gases, né? realmente, a indústria deveria reduzir drasticamente, né, a quantidade de lixos, de poluentes, realmente, tá? O lixo industrial, a poluição industrial, tudo em relação à indústria causa mais poluição do que nós nas nossas casas, né? Do que nós produzimos domesticamente pouco lixo, nós poluímos pouco em relação às indústrias, né? Realmente você disse tudo quando falou aí das indústrias, tá? Realmente as indústrias deveriam ter um maior consentimento, né, em relação à poluição, tanto da água, do solo, do rio. Eu coloquei aqui para vocês, né, como nós poderíamos evitar, né, tipos de poluição e tanta produção de lixo. Para que haja qualidade de vida e não se coloque a saúde em risco, é necessário que o ambiente esteja protegido das agressões constantes do homem. Assim é preciso, entre outras medidas, tá? O que nós poderíamos fazer, né, para tirar aí o meio ambiente da reta? Diminuir a quantidade de gases, né, que nós enviamos para a atmosfera, diminuir a quantidade de adubos, de pesticidas, né, herbicidas que se usam na agricultura, que poluem o solo, né, e se polui o solo, gente, automaticamente polui o quê? Os lençóis de água, as águas subterrâneas, né? Proteger as águas, procurando tratar e despoluir esgotos e as águas que vêm das fábricas. Cuidar do lixo cuidar dos lixos do que sair, cuidar os lixos domésticos e outros que degradam e poluem o ambiente. Reciclar e reutilizar o papel, o vidro, né, utilizados na fábrica de outros objetos, em vez de abandonar em lixeiras, né, fazer, no caso, aí a reciclagem. Limpar rios, poços, florestas e evitar o desperdício de água. Só essas simples ações que eu falei, a gente conseguiria melhorar muito o mundo, melhorar muito o planeta. E tomara que dê certo, né, essa paradinha aqui de 2030 que eu falei para vocês. Cadê? Certo? E é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês um pouquinho das poluições, né? E sobre o lixo. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Eu não tenho, não. Só tome vergonha na cara e não Não. fique utilizando muito. Nada de consumismo aqui, gente. Isso mesmo, né? Vamos inibir um pouco aí do consumismo excessivo. Ainda bem que a minha família não é assim, não. A minha família sempre fala pra mim jogar o bagulho no lixo. Sempre joga no lixo. Senão toma só um tapão na orelha. Eu não quero tomar um tapão na Legal é orelha da minha mãe. reciclar, né? Separar o lixo, tudo bonitinho, né? Para que ele possa ter um destino bacana aí. Por exemplo, aqui em casa a gente separa o papel.
separa o papel, separa a latinha de alumínio. Aqui em casa também. Aqui em casa também. Lá O onde vidro. eu moro é prédio. Aí a gente coloca o lixo lá na lixeira, né? E antes de passar O meu o lixo, aqui, o meu os aqui eles catadores. dividiram. Tem o lixo para resíduo, tem os outros que é para reciclagem. Ai, que linda, Larissa, que legal. E os catadores vão antes do lixeiro passar, sabe? Aí eles pegam as garrafas, as coisas. Então, na minha casa mesmo, quando eu coloco garrafa, eu coloco só garrafa, sabe? Eu procuro separar no lixo, para facilitar também, porque lá o pessoal mexe no lixo, né? Os catadores pegar e levar para reciclagem. E o restante de lixo orgânico, papel higiênico, esses negócios, resto de comida, eu deixo lá tudo misturado para ir para o aterro, né? Porque resto de comida, se não comer, não tem o que ser feito, na verdade, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês hoje na aula de biologia. Muito obrigada, muito obrigada, obrigada. E é isso, tá? Eu vou parar aqui então a minha gravação. Quem quiser falar comigo, continua aqui na sala, por favor. Gente, é isso. Muito obrigada. Tenham uma ótima tarde e eu vou disponibilizar os slides para vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem no meu WhatsApp. Beleza? Beleza. Beleza.